Raio-X. Nós estamos recebendo hoje, nesta quarta-feira, os administradores Dino e também o Afonso, trazendo informações preciosas pra gente. E hoje o Afonso está de volta também. Dino, Afonso, boa tarde para vocês. Boa tarde, Valdeco Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio 102. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Valdeco. Sei que hoje você está um pouco triste, sei que é um grande investidor. Para quem não sabe, todos os ouvintes aí, as pessoas que nos acompanham aí também pelas redes sociais, nós temos aqui na rádio, né, um grande investidor aí de negócio. Hoje está um pouco triste porque o dólar teve uma queda, mas, Valdeco, os cenários são positivos, tá? E a economia do Brasil, se tudo, vamos dizer assim, se Deus ajudar, vai melhorar. Não se os cobradores vierem aqui, eu vou mandar falar com você, viu? Tá certo, tá certo. Aliás, eu queria que um dia vocês falassem também a respeito de investimento. Eu tenho muitos amigos que estão partindo para esse rumo aí, na questão do investimento. Às vezes a pessoa tem um dinheiro parado, tem uma grana para ser investida, mas isso tem que ser feito com consciência, né? Não, com certeza. Parabéns pelo auxílio no tema e todas as pessoas que você conheça também que tenham algum interesse em algum tema específico, nós vamos estar trazendo, se não no próximo, no outro, a gente pode falar sim sobre investimentos. Sim, sim. Ótimo. E assim, tem várias características em relação a esse assunto que são bem interessantes, principalmente agora, né, com as fintechs e outras, né, soluções que existem no mercado, né, principalmente na área de investimento. Então, mudou o cenário também nesse sentido, assim como tem mudado o cenário, né, no sentido de negócios e em todas as soluções, né, mercadológicas. E a gente falando assim nisso, ontem eu estava assistindo na Globo News o Arquivo N, uma reportagem que falava sobre a Bolsa antigamente. Rapaz, que loucura que era aquilo, né? Você falando da mudança do cenário, a mudança é gigantesca, né? Não, de lá para cá, né? Anos 90, no começo dos anos 90. Era uma movimentação louca aquilo, né? Para você ter uma noção, né? Olha só o tanto que é interessante e a que nível está chegando, né, a era de investimento. Antigamente, né, na questão da Bolsa de Valores, né, a maior parte das operações, ou por telefone, né, nas mesas de operações, imagina a loucura que era. Aí automatizou isso, certo? Então facilitou muito. Então tem os home brokers, que são quem faz os acompanhamentos dos cenários. E hoje está partindo para programação e inteligência artificial. Então hoje, para você ter uma noção, há vários programadores, né, que desenham o perfil do cenário. Exemplo, né, na hora que a ação estiver no nível tal, com risco assim, né, e de acordo com o mercado, ou com isso e aquilo, eu vou comprar, ou eu vou vender, ou vou entrar comprado, vou sair vendido e por aí vai, né, nesse sentido. Mas enfim, né, são várias características onde o cenário mudou bastante, tá? E isso é muito interessante para todos, que a gente vai discutir no próximo programa. E hoje, né, o intuito do programa hoje é falar de uma questão muito interessante, né? Como eu acho que eu sempre uso essa expressão, muito interessante, mas para mim é sempre muito interessante mesmo o que a gente traz aqui no programa. Espero que para todos os ouvintes também seja, tá? Então nós vamos falar aí sobre o que, Afonso? Hoje nós vamos tratar sobre estratégias de mercado, né, Dino? Até mesmo por conta aí de todas as variações que nós temos tido aí de um tempo para cá, principalmente aí de 2010 para cá, por conta aí de revolução tecnológica, vamos dizer assim, esse boom mesmo da tecnologia dentro do mercado. Então nós vamos tratar um pouco mais sobre estratégias de mercado e, principalmente nesse caso, vamos assim dizer, pegando o que você sempre fala sobre ser importante essa notícia, nós vamos falar muito hoje sobre o cenário do mercado de frutal, porque acaba tendo uma característica diferente um pouco de outras cidades, e até mesmo de grandes e pequenas, mas que às vezes não faz com que as empresas possam evoluir de uma maneira mais ideal. Então hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias de mercado para pessoas que têm negócio em frutal. Então, para quem está nos ouvindo aí, aumente um pouquinho mais o volume do rádio, fique ligado, porque a gente tem alguns detalhes simples, mas que vão fazer toda a diferença aí no final do quadro. Vocês vão poder ter um conteúdo bem somado aí ao conhecimento que vocês já têm trazido durante esse tempo. E uma questão, pegando o gancho que você falou, tem outras coisas para acontecer, principalmente em frutal, tá? Outras empresas para se instalar aqui, isso já é um fato verídico, tá? E uma das empresas que vai se instalar aqui, também vai trazer, né, para nós grande investimento e fomenta todas as áreas,
né, da economia. E tanto em todos os sentidos, alimentação, hotelaria, mão de obra, ferramentas, material de construção, automaticamente imobiliário melhora, né, tanto no quesito aluguel, compra e venda de imóveis, mais habitação, né, ainda isso em Frutal é muito pujante, ainda tem déficit de habitação, por isso que continua as construções aí, o programa Minha Casa Minha Vida, e por aí vai. Isso tudo tem puxado o mercado de forma muito positiva, né? Então temos indicadores muito positivos, né, falando exclusivamente do mercado de Frutal. Então isso tudo, né, para nós contribui como um todo. E o recado em relação às estratégias de mercado que a gente quer deixar aqui hoje é falar um pouco para vocês sobre a estratégia de mercado, tá? E também, né, Afonso, trazer alguns assuntos, né, que a gente vem discutindo essa semana. Sim. Que até eu brinquei e falei, olha, isso parece um pouco polêmico, mas nós vamos ter que tratar. Sim. Certo? Então, fiquem ligados com a gente, chame todos aí para ligar aí na Rádio 102, nos acompanhem pelas redes sociais, tá? Que o que a gente vai dizer aqui hoje tem muito a ver com todo o nosso cenário e são dicas e ideias muito bacanas. Começa aí, doutor Afonso. Bom, vamos tratar de um tema assim que logo de cara tem influenciado muitas pessoas também dentro e fora do trabalho, que é a grande quantidade e a crescente demanda, necessidade e existência de informação. Uhum. As informações, do mesmo jeito assim que ela soma muito, né, auxilia, contribui, também tem um pouco e tem um teor de coisas negativas. E além disso, o que a gente precisa ter nesse caso é uma redução dessa informação e aumentar a produtividade. Porque às vezes as pessoas ficam focadas em querer absorver muito conteúdo, porém, esse conteúdo lá na frente não vai ser utilizado, então está perdendo tempo duas vezes. Então, por conta disso, em decorrência disso, a gente acaba tendo um desfoco no negócio e aumentando o foco, às vezes, só na informação, num concorrente. Um detalhe importante, concorrência nunca vai acabar, tá? O que a gente precisa sempre fazer é gerar mais valor agregado aos produtos e serviços que a sua empresa, o seu negócio, ou você, como trabalhador, colaborador de alguma empresa, vai entregar para o cliente ou para a sua empresa ou até mesmo para o seu, vamos dizer assim, responsável, seu empregador. Então, a questão da informação, dessa grande quantidade de informação, ela deve ter um filtro. É necessário que você filtre. E outro ponto importante, busque informações em locais corretos. Não fique focado em uma pessoa que, vamos dizer assim, quer falar sobre negócio, mas ela nunca mexeu com negócio, nunca trabalhou com negócio. Então, busque informações em locais corretos, que tenha já um histórico e que possa realmente trazer algum benefício. Ótimo. Bom, e também diante desse cenário, tá, pessoal? E agora falando especificamente, né, sobre as estratégias de mercado, né? E o que a gente busca, né, na estratégia de mercado? A gente pode prever, né, nessa estratégia que a gente vai delimitar ou o crescimento ou não do faturamento, né, se eu quero ou não crescer. Muitas das vezes eu não quero crescer meu faturamento, quero crescer a minha margem ou meu lucro. Crescimento também da qualidade dos meus produtos e serviços. Isso é uma questão que nós devemos trabalhar a todo dia. Todo dia. Nós que trabalhamos com atendimento, né? Tanto a cliente, né? Tanto na consultoria, tanto quando nós vamos vender consultoria, nós temos que estar sempre focados em relação a qual atendimento nós estamos prestando, né? O quanto eficiente nós estamos tendo no nosso atendimento. Se nós estamos dando respaldo suficiente para o nosso cliente, estamos atingindo o nosso objetivo. Isso é tão interessante que na consultoria, ao longo do tempo e prazo, né? Para nós termos certeza que estamos entregando aquilo que é tanto a necessidade do cliente ou a expectativa dele, se a gente não alinhar com o cliente, bom, e aí, né? O rumo que a consultoria está tomando é o esperado, está dentro da sua expectativa, não está. Se a gente não alinhar isso ao longo do tempo, né? Até a consultoria vai descolando mesmo da empresa. Isso acontece, nós estamos dando nosso exemplo da consultoria, mas acontece também dos negócios. Muitas das vezes, os empresários se descolam da sua equipe, descola do seu cliente. E quando você vai ver, a expectativa, né, tá muito fora da realidade. Então,
isso, né, dentro da estratégia do mercado, é uma das partes mais importantes que deve ser trabalhada, principalmente é a parte interna da empresa. Ela está muito bem sólida, consolidada, e todos os setores, né, todos os setores da empresa têm que estar muito bem alinhados com essa estratégia de mercado. E isso tem a ver com a estratégia do negócio também, né, Dino? Sim, porque é justamente esse o ponto. A estratégia ela não vai ser a mesma do início ao fim ou durante muitos anos. Ela precisa se adaptar, ser flexível. O dono do negócio, vamos dizer assim, precisa estar atento a isso. Porém, é necessário que esteja sempre refazendo, revisando, para poder realmente atingir esses objetivos, né? E fazendo 2 em 1 aqui agora, né? Em relação ao assunto que eu falei que era, a gente estava discutindo e acaba sendo um pouco polêmico, que tem a ver com a estratégia de mercado. Exemplo, se você tem um restaurante, uma lanchonete que seja, uma lanchonete, né? Qualquer algo similar, que você faça a entrega aí da sua refeição, né? Quanto tempo você gasta para fazer essa entrega? Quanto, em média, aqui em Frutal, quanto tempo as empresas, né, no ramo de alimentação, tô dando exemplo do ramo de alimentação, depois a gente pode dar outros exemplos, né? Mas no ramo de alimentação, quanto tempo você leva para fazer essa entrega para o seu cliente? E agora, compara isso a outras cidades, até maiores que Frutal, né? E aí, quando a gente faz essa comparação, e a gente fez um estudo, isso já faz um mês, né? Fazendo essa comparação a outros centros maiores, e também menores, né? Mas vamos comparar a outros centros maiores que teriam mais dificuldades do que aqui para fazer a entrega. A entrega acaba sendo mais rápida, né, do que nós temos aqui. Dino, você está criticando? Não. Estou fazendo uma constatação. Ainda não é uma crítica. Só estou falando que... Por que eu estou falando isso? Porque dentro do planejamento estratégico, uma das ações que vocês podem ter, e já é uma dica, né, para as pessoas que estão no ramo de alimentação, é você, né, utilizar isso, como a gente já viu em outros centros, até em grandes centros, que garantem a entrega em tanto tempo. Olha, em 15 minutos, se sua entrega não chegar aí, você não precisa pagar, você paga metade, você paga com desconto, né? E aí, sua empresa está preparada para fazer isso? Topa fazer esse desafio? Você vai ver que se você se desafiar nesse sentido, você vai melhorar todos os setores da sua empresa para garantir isso. Você vai garantir a parte de produção, né, que seria a cozinha, você vai garantir uma melhor logística e entrega, você vai garantir uma melhor eficiência na parte do recebimento, né, uma melhor distribuição das entregas, né, e uma estratégia mais eficiente. E com isso, né, uma coisa que é uma estratégia para você ganhar mais mercado, você acaba organizando o teu negócio, sendo obrigado a se organizar. Por isso que a questão da concorrência, ela também é interessante, porque ela nos obriga cada vez mais a nos organizarmos, a procurarmos melhores soluções para os nossos negócios, né? Então, isso tudo, na verdade, passa a ser um fator positivo. Nós demos os exemplos de entrega aí no setor alimentício, mas hoje aqui em Frutal também tem grandes empresas no setor de autopeça, né? E todos eles, né, a maioria do perfil de venda é entrega nas oficinas. E se eles demorarem para fazer a entrega, o que acontece? A oficina acaba escolhendo outra empresa pela agilidade da entrega. E nós já tivemos que tratar dentro de clientes, né, uma questão que às vezes era o erro na hora de fazer o pedido da peça. Acontecia muito da peça ir e retornar. Retrabalho, custo. Isso também, né, acaba ocasionando um desgaste tanto com a empresa, tanto com o teu cliente. Então, tudo isso deve ser analisado e pode ser uma estratégia para você conseguir conquistar mais mercado, né? Só que muitas das vezes, nós como empresários, eu falo por mim mesmo, sou empresário, nós temos, às vezes, receio de topar esses desafios pensando mais no problema do que na solução. Ou seja, a gente pensa se em relação à logística, tá difícil arrumar um mototáxi, tá difícil arrumar alguém, uma parceria, né, um entregador que realmente seja eficiente. Só que a gente realmente procura muito pouco.
Então, vai aí uma dica para vocês. Pessoal, procurem dia e noite, 24 horas, 7 dias por semana, na sua rede de relacionamento, fora da sua rede de relacionamento, né? Uma coisa muito interessante que a gente tem escutado demais. Hoje, pela facilidade das redes sociais, a maior parte das propagandas tem feito só através dela. E a gente não oferta nada nem para o vizinho. Nem o vizinho sabe o que a gente faz. Nesse sentido, eu não estou falando que você tem que falar para todo mundo o que você faz, não. Mas você tem que oferecer seu produto, seu serviço, pelo menos seu vizinho. Se você não oferece para o seu vizinho, para a pessoa que você convida, vai oferecer para quem? Né? Nesse sentido, né, só uma, como se diz, uma alusão. Se você está vendendo o seu produto, o seu serviço para as pessoas, pessoalmente, né, e o quanto você faz disso, né? Então, tudo isso são questões de estratégias mercadológicas, tudo isso envolve esse sentido, né? E uma das estratégias, né, continuando aqui também, é conhecer os seus concorrentes. O que eu falo conhecer, pessoal, mais uma vez, é só conhecer. Que a maioria quer colar no concorrente, tá toda hora, 24 horas, querendo saber o que ele faz ou deixa de fazer. E isso não é o que deve fazer. O que você deve fazer é preocupar com o seu negócio. Focar no seu negócio. Não no negócio do seu concorrente, porque senão você vai fazer até você fazer o que ele faz, já está fazendo outra coisa. E aí, o seu foco tem que ser no seu cliente e não no teu concorrente, né, Afonso? Sim, e essas discussões, até mesmo para quem está nos ouvindo aí, para todos vocês entenderem mais o porquê que surgem essas análises, essas discussões, é porque hoje a gente sabe, e até mesmo pelo início do nosso momento empresário, que a tecnologia ela tem facilitado muito, as redes sociais realmente auxiliam muito, porém as pessoas ao criarem e ao entrarem, vamos dizer assim, nessa nova veia dos negócios, não estão se preparando para a demanda que as redes sociais ou até mesmo a tecnologia possa trazer. Por quê? A gente está falando aqui, nós temos várias pessoas nos ouvindo, só que também nós temos várias pessoas de longe nos acompanhando, assim mesmo como o pessoal de Boa Vista, de Manaus, de outros países que também nos acompanham. Paraguai. Sim, então assim, são clientes de fora que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e a gente precisa se preparar para isso. Quando o Dino até começou a falar sobre essa questão de ter optado aí por falar sobre o segmento de alimentação, um exemplo é que hoje a gente tem vários aplicativos que facilitam a entrega, a escolha do pedido, a venda mesmo daquele produto para o cliente. Ao empresa adentrar nesse aplicativo, ela esquece que as pessoas elas podem estar pedindo, mandando mensagem pelo aplicativo. A empresa esquece de atualizar o produto, a empresa esquece de olhar, até mesmo no WhatsApp. Ela entrega um número, um contato, fala que está disponível pelo WhatsApp, porém não olha um WhatsApp. Então, pessoal, isso aí facilita a venda de vocês. Vocês precisam estar ligados a isso e precisam se preparar. Não adianta vocês acharem que vão abrir um negócio simplesmente para não ter uma meta ou para atingir uma meta curta. Logicamente que a gente tem que ter metas que sejam atingíveis, porém a gente precisa se preparar. E um dos problemas nesse sentido é que as pessoas estão tendendo, eu vou dizer assim, dentro do mercado digital, a entender que está existindo, nós estamos na era da informação e nós estamos aí com grandes tecnologias. O pessoal acabou de mandar, só para dar um exemplo aqui agora, o pessoal da Argentina também. Então, a gente tem pessoas que estão ligadas, a gente tem consumidores que querem os nossos produtos de forma geral, mas vamos dizer no mercado de frutal, no ramo de alimentos, pessoas que querem consumir, só que as empresas não estão se preparadas. E por que que isso acontece? Vou até dar exemplo aqui de alguns erros. O primeiro, não se preparar para os possíveis problemas, né, que a pessoa às vezes acha que não vai acontecer, mas vai acontecer. O aplicativo vai travar, vai sair fora do ar e outras coisas, e por aí até vai. mesmo interno. Um exemplo, eu vou dar um exemplo de açaí. Eu vendo açaí, eu bato o meu açaí, mas o meu liquidificador quebrou. E aí, eu não vou arrumar outro, eu vou vender outros produtos só e não vou vender um carro forte que eu tenho também, que é um açaí batido, vamos assim dizer, entendeu? Se eu não tiver, eu pegar emprestado com o vizinho, liquidificador, justamente. Mas vamos tentar entregar, né? E outro ponto é, as pessoas costumam ignorar o estudo de mercado, ou seja, não fazem uma análise perfeita antes de iniciar o negócio. Além de tudo isso, esquecem de motivar a equipe, de interagir com a equipe.
Principal ponto, além de tudo, deixam o setor financeiro desorganizado. Isso aí, e aí juntamente com isso, vem aquela questão de manter duas contas, a da empresa e a pessoal na mesma conta. Então aí entra da empresa de um lado e sai pessoa física do outro. Então coloca com o bolso, com a mão direita e sai com a mão esquerda. Isso aí é um problema também. Um dos outros pontos que acabam atrapalhando juntamente com essa análise do negócio é subestimar a importância de se fazer um plano de negócio. Para quê? Para você já prever até mesmo todos esses possíveis problemas. Outra dificuldade na questão de se comunicar, tanto internamente quanto para com o seu cliente externo. Isso aí também é um problema que acaba gerando N outras situações. E, como a gente disse aqui também, não ter metas. Não adianta você iniciar um negócio, você querer ter o seu negócio, se você não ter metas para atingir pelo menos o mínimo, que a gente diz como um ponto de equilíbrio. A sua empresa ela precisa ter um ponto de equilíbrio para ela saber qual que é pelo menos aquele mínimo que ela precisa para sobrevivência. Juntamente com isso, o investimento em treinamento e curso é essencial. Então a gente sempre fala que, assim como a gente falou sobre a estratégia para um plano de negócio, a estratégia para o negócio, ela precisa vir com base também em retroalimentações, vamos assim dizer, com estudos no meio do período, com cursos, com treinamentos para aperfeiçoar tudo. E um outro ponto, assim, os dois últimos basicamente, é você ter uma relação boa com a sua equipe, porém deixar bem claro, separar negócio da amizade, né? Não é porque é seu colaborador, é seu funcionário que você vai ser seu melhor amigo. E o outro ponto também é preocupar somente com os resultados. Pessoal, quem tem negócio, até mesmo pessoas físicas, não olhem somente para onde vocês querem chegar. O percurso ele é essencial. O meio do caminho ele vai fazer toda a diferença, porque às vezes dali você vai conseguir aperfeiçoar e a chegar bem além de onde você tinha pensado no primeiro momento. Então, esses são alguns pontos dos fatores assim internos, vamos dizer assim, de Frutal, que acaba prejudicando muito e que a gente tem observado, e é justamente por isso que a gente tem trazido essas orientações, essas observações para as pessoas que têm negócios dentro de Frutal. Né? E assim, a gente fala alguns pontos aqui e é muito interessante que tanto os nossos clientes como os nossos amigos, né, e as pessoas que a gente encontra, né, e conhecidos também, nos dão vários feedbacks que são muito positivos. E essa semana, conversando com uma pessoa sobre a questão do que a gente falou no programa passado, algumas características, e ele citou uma outra questão que às vezes os colaboradores passam dentro da empresa, que é a seguinte questão. Muitas das vezes, para atender um cliente, um colaborador ou um gerente ou alguém, faz algo para o cliente, às vezes uma bonificação, ou às vezes um desconto, ou alguma coisa, e ele é questionado pelo patrão. Aí, muitas das vezes, a pessoa acha ruim do patrão questionar e fala, mas eu estou fazendo para o cliente. Tá. Muitas das vezes, se a forma que o patrão fez isso não foi legal, primeiro, né, só organize essa questão da comunicação. Mas aí, nesse sentido, qual é o recado que a gente está dando? Seu patrão falou para você não fazer? Não, ele não falou para mim fazer, mas reclamou. Não, então, mas ele não falou para você não fazer. Não, então continua fazendo. Você fez era porque era necessário? Deu resultado com o teu cliente? Então continua fazendo, ele não falou para você não fazer. Então, muitas das vezes, parece que as pessoas também querem achar motivo para não fazer algo que tem que ser feito. E aí a gente fala sobre das questões melindrosas na comunicação, né? Às vezes qualquer coisa, a forma que fala, aí um já acha ruim, o outro também já está achando ruim, e por fim, todo mundo está achando ruim. Então, todo mundo tem sua verdade. Então, nós, nesse sentido, né, temos que amadurecer e temos que parar de querer, como se diz, caçar pelo em ovo, né? Então, é muito importante, principalmente nessa estratégia de mercado, cada vez mais nós trabalharmos essa parte de comunicação e sermos mais efetivos. Bom, enfim, outra questão interessante, né? Que nós temos trabalhado isso muito bem, né? Estamos cada vez mais com o projeto Avança Frutal, procurando trabalhar isso mais, conversando esses dias, né, com o pessoal do Sebrae, com a Leiliane do Sebrae. Ela está focando bastante em relação à parte de atendimento, principalmente essa característica aqui em Frutal, né?
E ela nos falou da preocupação, né, uma preocupação positiva, digamos assim, um ponto de atenção em relação também ao Sebrae, em relação a cada vez mais se profissionalizar a parte de atendimento. E uma coisa que tem chamado muito a atenção, eu que sou nascido, criado, você também aqui em Frutal, sim, nós que estamos aqui há tanto tempo, a gente não percebe que é natural o quanto o Frutal cresceu e desenvolveu. E quantas pessoas de fora já estão aqui, convivendo aqui, né? E aí, nós estamos aproveitando tudo isso de forma positiva? Nós estamos convertendo tudo isso em valor para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento? E aí, o que isso tem nos agregado e feito com que cresçamos, né? Então, nesse sentido, uma dessas dicas, né, para a questão do planejamento, do crescimento estratégico, né, da estratégia, né, de crescimento, na verdade, é a questão da empatia. É da gente ter empatia, é pensar, né, com o olhar do cliente, no lugar do cliente. Se nós fôssemos o cliente, como a gente gostaria de ser atendido, como que a gente gostaria que o nosso problema fosse resolvido. Então, isso vai facilitar todas as questões que envolvem o atendimento e a estratégia, né? E outra coisa que principalmente nós temos dificuldade aqui e nós temos que evoluir é de aceitar crítica ou de pedir feedback, né? E isso, né, é uma coisa que realmente nós temos que evoluir. Eu tenho que evoluir. Eu vou falar por mim mesmo. Muitas vezes a gente fica com medo de pedir um feedback, com medo do feedback ser ruim. Nosso cliente falar alguma coisa, nossa senhora, a gente fica até branco. Mas enfim, isso é construtivo, pessoal. E isso faz parte de você realmente querer construir uma relação. E principalmente aquele cliente que te dá uma, como se diz, uma ferrada, é mais fácil você ficar feliz com ele do que o que não te falou nada. Porque o que não te falou nada, só lembrando que eu falei no programa passado, ele não volta mais não. É aquele cliente que nunca mais volta. Aquele que te deu uma fumada, né, com o perdão da expressão, a tendência dele voltar é maior do que o que saiu caladinho, né? Então, ache bom isso. Alinhe, né? Também se o cliente falou algo que não é pertinente, trate, né? Também mais respeite a visão dele também. Cada um tem sua verdade. Mas, enfim, é uma coisa que nós temos que evoluir mesmo. E outra, saber da onde está vindo nosso cliente, da onde vem nosso consumidor, qual que é o perfil dele, como que eu posso fazer para cada vez mais fidelizar. Nós, com a consultoria, nós temos um desafio, né, Afonso? Sim. Entre o cliente querer fazer consultoria, ver a necessidade de fazer consultoria e realmente fechar a consultoria, demora quanto tempo? Depende da pessoa, né? Mas em média de 3 a 4 meses, né? Então, olha só, imagina você que vende produto, né? Aí se um cliente demorar 6 meses, 4 meses aí, né? Namorando o seu produto, ou entre aspas, te namorando, né? Então isso que acontece com a consultoria, para vocês terem uma noção. E nós, estrategicamente, estamos tentando trabalhar para diminuir esse tempo, para que as pessoas, né, e os empresários de maneira geral tenham mais agilidade nessa tomada de decisão, porque isso não reflete só na consultoria, mas principalmente no dia a dia da empresa dele, porque um cliente que demora 4 meses para tomar uma decisão em fazer consultoria ou não, ele tem o mesmo modelo operacional dentro do negócio dele. Então ele também demora muito tempo para tomar uma decisão dentro do negócio dele, e isso é totalmente prejudicial, tá? Sim. Bom, esses são os recados principais, né, em relação às estratégias de mercado. Esperamos que tenham ficado bem claras e bem objetivas. Esse é o intuito. E quem tiver qualquer dúvida, pessoal, pode procurar a DM Empresarial. Agradecer a todos que têm nos dado feedback, né? E agradecer principalmente aos clientes que têm nos dado feedback construtivo. E isso para nós é muito importante. Mostra para nós o interesse que eles têm tanto na nossa evolução quanto na evolução dos negócios deles como um todo. Então a gente agradece mesmo de coração, né? Muitas das vezes a gente pode até ser de alguma forma resoluto, mas nós vamos evoluir, tá? Já estamos nesse caminho. Já estamos, né? nesse caminho. Mas enfim, isso é de maneira geral. O que a gente fala também serve para nós. Isso é o mais bacana e o mais importante. E é o intuito aqui do nosso quadro realmente é o desenvolvimento em conjunto. Não é falar o que a gente sabe. Porque a gente sabe que a gente fala muito daquilo que a gente não faz, né? Então, isso a gente tem em mente. Mas, enfim, estamos aqui para evoluir
e cada vez mais ser mais eficiente, cada vez mais juntar toda a massa, juntar Frutal como um negócio. E como a gente sabe que politicamente é difícil contribuir, então a gente vai contribuir, né, com o nosso trabalho. Que isso está nas nossas mãos e a gente não depende do governo. Né? É isso aí, pessoal. Gostaríamos de agradecer imensamente por mais uma semana nós podermos estar aqui. A equipe da 102 também, que está sempre aí, vamos dizer assim, eu pelo menos já sinto parte dessa família. Oh. Já me sinto bem acolhido todos os dias aqui. Gosto e faço questão de vir aqui, poder tanto compartilhar esse momento com as pessoas que trabalham aqui, que estão aqui quase que diariamente, e também com todos vocês. O conhecimento, ele necessita ser diário, ele precisa ser buscado diariamente de alguma forma. Eu venho dessa base de professores e eu também me sinto como a necessidade de aprender e buscar esse conhecimento para poder levar para as pessoas, até mesmo como objetivo meu de vida. Então, o Momento do Empresário faz parte disso. Como recado final e resumo do nosso quadro de hoje, um ponto de atenção: estudem os seus negócios diariamente ou pelo menos periodicamente e façam isso como uma lei, uma regra da sua vida. Você também, pessoa física que ainda não tem o seu negócio ou não quer ter um negócio, estude suas despesas diariamente. Veja o que você consegue reduzir, porque rico não é aquele que ganha muito, mas aquele que sabe gastar nas coisas necessárias e o principal, sabe guardar antes de gastar. Então, o que te faz ter dinheiro para frente, para o futuro, é o quanto você guarda, não o quanto você ganha. Então, pessoal, esse é o resumo para o quadro de hoje. Agradecer aí também ao pessoal do Perfect Car, estava ouvindo lá a 102 e aí falaram que ouviu o Momento do Empresário. Legal, agradecer bacana, um a abraço. Todos da família aí também que estão presentes, família DM Empresarial, Opa. que estão lá no escritório, né? Ao suor. Agradecer a Polícia Militar, a todas as pessoas aí também que nós tivemos aí no final de semana passado, roubaram a moto, né, de pessoas da nossa equipe e hoje, até onde a gente está sabendo, já encontraram a moto. Então, parabéns a todos pelo trabalho. Agradecer aí imensamente mesmo a Polícia Militar, Polícia Civil, justo, todos envolvidos aí. todas as pessoas da segurança aí de Frutal. E, mais uma vez, Deus em primeiro lugar está nos abençoando. Muito obrigado por mais essa semana, a todos os ouvintes. Semana que vem tem mais. E nas próximas semanas nós vamos estar trazendo novamente pessoas para poder, vamos dizer assim, que dá um pouco aí das suas palavras de experiência de negócio para nós, para contribuir também, tá bom? Obrigado, Heron, pela presença. O Heron que nesse final de semana aí vai estar fazendo, né, mais um acolhimento familiar. O Heron que está prestes a fazer um casamento, né? Então, ficamos muito felizes. Minha mãe parabéns, achou que Heron. ele não ia casar não, mas tudo bem. Chega uma hora que dá certo, né, Dino? Uai, minha mãe já falou isso pra mim, quase toda vez ela fala, eu achei que ele não ia casar, meu filho. Mãe, tá vendo? Deu certo. Um abraço pessoal do Roney Pharma aí também, presente. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os ouvintes, de coração mesmo. Muito obrigado a todos que nos dão feedbacks. Para nós é muito importante mesmo, né? Essas pessoas que nos trazem aquilo que está sendo importante do que nós estamos falando. Isso para nós é muito construtivo e ajuda, né, cada vez mais a gente fazer um programa que realmente dê resultado. O intuito aqui é trazer algo para vocês que seja um diferencial na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado a Cris, né, que aí agora a tarde é com ela, pessoal. Olá, um abraço. Cris. Cheguei. Até 4 é comigo, né? Isso aí. Eu quero parabenizar o moço que vai casar esse final de semana, que é o Heron. Comentou-se no casamento, ficou vermelho igual. Qual o nome da sua noiva, por favor? Sônia Slay. Sônia Slay, um abraço pra você, que vocês sejam bem felizes, tá? Parabéns pelo casamento. E casamento eu posso falar que é bom, que é maravilhoso, ao contrário do que o Afonso pensa, né? Entendeu? O Dino eu sei que sabe que, né? Opa, casado é já há bastante ótimo, tempo, é ótimo. É maravilhoso. O Afonso fala isso da boca pra fora. Fala assim, o não, sonho Cris. dele Eu tô brincando. é arrumar uma moça pra ele casar e a gente vai fazer questão de mandar os parabéns. Lógico, quando isso acontecer. Valeu, já estamos no Né? caminho, já estamos no caminho. Já tem meu uma moça. Deus. Ó, você fala isso, as Jesus. outras escutam e falam assim, mas quê? Sou eu que ele tá falando. Não tem outras outra. assim, É não, uma Cris. só. É. Igual ela só uma, como já diria Wesley Safadão. É isso. Vou finalizar a participação de vocês, porque Obrigado. eu venho depois do intervalo com muita música. Né? Obrigada, meninos. Excelente semana. E eu já volto, viu?